Olá pessoal, meu nome é Giovanni, sou professor no Centro de Tecnologia, na área de Ciência da Computação, e hoje o tema deste módulo vai ser especificamente sobre o Google Docs. O Google Docs é uma das ferramentas mais clássicas de edição de textos. Ele é uma ferramenta desenvolvida pelo próprio Google já há uns bons anos. Veio para rivalizar com o Word, que acabava dominando o mercado e ainda o faz, no caso, pela longevidade da ferramenta. Mas essa ferramenta do Google tem uma série de vantagens e, consequentemente, desvantagens também em relação ao Word. O objetivo, então, desse curso vai ser dividido em duas aulas. Nós vamos primeiro mostrar a interface básica da ferramenta, tentar entender basicamente o que ela proporciona para fazer a edição de textos, que é o foco principal basicamente. E no segundo momento, então, no segundo vídeo, nós vamos ver a questão de colaboração, algumas dicas de tornar o Google Docs um pouco mais profissional para um ambiente como o nosso universitário, por exemplo, de forma então que todo utilizador possa fazer uso da ferramenta usando o máximo de recursos que ela proporciona. Então, de forma a iniciar, bom, uma vez logado num navegador, independente se é Chrome, Edge ou qualquer outro navegador que vocês utilizem, uma vez com a conta de vocês do Google já logada, ou seja, que vocês posicionando o mouse sobre o canto superior direito e apareça a conta de vocês, no meu caso aqui é uma conta da UFSM que está sendo gerida pelo Google, por exemplo, vocês já estão dentro do perfil das ferramentas Google. E aí tem duas formas básicas de acessar o Google Docs. Pode ser através da barra de tarefas, digitando basicamente docs.google.com, docs com plural aqui, falta um S, então, ou seja, dessa maneira cai diretamente lá para o perfil dos documentos, onde estão todos os documentos dentro desse meu perfil institucional que eu estou utilizando, ou também, se clicar, voltando aqui na tela inicial novamente, ou seja, nessa matriz de pontos, 3x3, aqui tem todas as ferramentas Google cuja conta de vocês, seja pessoal, seja institucional, está podendo utilizar dos serviços Google, e dentre eles aqui, então notem que além do Docs, tem Classroom, tem Slides, tem e-mail, tem Drive e tudo mais. Clicando no Docs, vai acontecer a mesma coisa. Vocês vão cair diretamente para docs.google.com. Note que ele cria uma pasta, aqui no caso acessa uma pasta específica que é Document. Por quê? Porque depois as planilhas caem num outro caminho, apresentações caem num outro caminho, como nós veremos então na sequência do curso. Então essa é a interface primária do Google Docs. O Google Docs basicamente ele é interpretado como se fosse uma série de documentos que estão dentro da mesma conta. Então, no meu caso, essa aqui é a minha conta, como eu disse, minha conta é giovanni.librelotto@ufsm.br, na qual aqui eu tenho uma diversidade de documentos. Todos os documentos, seja que eu criei, seja que alguém criou e compartilhou comigo, eu vou ter acesso diretamente por aqui. Posso fazer uso da barra de pesquisa para encontrar eles mais facilmente, posso procurar navegando aqui de cima a baixo dessa lista e encontrar. Essa lista ela pode estar com as miniaturas dos documentos em aberto, como também eu posso optar por uma versão só título e documento, por exemplo, e por quem foi feita a criação. Todos esses aqui, por exemplo, foram criados por mim. Se tiver algum documento que foi compartilhado com a minha conta, vai estar o nome da pessoa que criou o documento e compartilhou comigo, juntamente da data de última abertura do arquivo. Então, seja os últimos arquivos que eu abri, é da maneira como eu gosto de indexar, porque geralmente os últimos que foram abertos é aqueles que eu estou trabalhando em geral. Sempre ao final de cada linha tem 3 pontinhos, que é o padrão das ferramentas Google para dar opções, ou seja, o que eu posso fazer efetivamente com esse documento. Então, clicando aqui, eu posso fazer renomear o arquivo diretamente por essa interface, posso fazer isso lá na interface de edição, mas é uma opção. Posso removê-lo, supondo que eu não queira mais aqui dentro, e ele vai cair numa lixeira temporária por 30 dias. Caso não seja recuperado, ele vai ser removido permanentemente, ou abrir uma nova janela, ou seja, para poder fazer a edição propriamente dita. Que é a mesma coisa que clicar efetivamente no link do documento aqui, eu vou ter então o documento aberto propriamente dito nisso. Notem que a única diferença foi que, nesse formato, ele abriu na mesma aba que eu estava editando. Vou voltar aqui de novo, só para repetir o processo, caso eu tivesse clicado na opção de abrir uma nova janela. Se eu clicar nessa opção, ele mantém a janela original como estava, sem alteração, e agora sim eu tenho o documento aberto numa nova aba. De forma, por exemplo, supondo que eu quero trabalhar com mais de um documento ao mesmo tempo. Bom, essa é a interface padrão do Google Docs. Ele é uma interface muito similar a outros editores, como Word, LibreOffice e qualquer outro editor de textos que tem esse foco, basicamente. Então, uma série de menus superior para auxiliar o processo de edição, formatação e tudo mais do documento, barras de tarefas e o corpo do texto propriamente dito. Então, boa parte desses menus são os mesmos que todos já têm contato previamente nesses demais editores.
Boa parte desses menus que estão aqui dispostos aqui na parte superior são bem similares dos demais editores. Por exemplo, todo editor tem um menu arquivo, que é as opções principais do que eu posso fazer com esse documento propriamente dito. Abrir um novo, salvar uma cópia, exportar para PDF, enfim, uma série de, digamos assim, opções que o utilizador da ferramenta pode fazer uso para poder manipular o arquivo propriamente dito que está sendo utilizado pelo editor. Assim como o menu editar para manipulações de desfazer ou refazer uma ação que foi feita por engano, por exemplo, colar ou colar sem formatação, enfim, vamos abordar alguns desses pontos mais especificamente. Mas é muito importante que todo utilizador de ferramentas computacionais saibam exatamente o que essas opções aqui, que esses menus possibilitam, porque daqui vem boa parte das funcionalidades que podem tornar o uso mais profissional em relação ao que está sendo feito. Principalmente no que tange na questão de inserção, questão de formatação e as ferramentas que a própria ferramenta traz para ajudar, para auxiliar o responsável por isso. Voltando para a interface padrão, ou seja, que é docs.google.com, então, ou seja, temos algumas opções aqui em cima, que é a galeria de modelos. Ou seja, que é como que o Google sugere que, se você não sabe o que vai fazer, eu estou dando algumas sugestões, basicamente isso. Essa galeria, ou seja, tem uma diversidade aqui, digamos, de modelos que pode ou não ser utilizado por quem está fazendo a sua primeira edição. Então, quer fazer um relatório simples, quer fazer um currículo, quer fazer um plano de aula, ou seja, tem algumas sugestões que, caso quem queira criar pode fazer uso, senão, o padrão é começar um documento em branco. Clicando 2 vezes, abre um documento aqui, ele vem sempre sem título, sempre vazio, e aí tem algumas sugestõezinhas aqui, por exemplo, que o Google traz que vocês podem utilizar ou não. Primeira questão, título, nome do arquivo. Isso vale para todas as ferramentas Google. Sempre essa parte aqui em cima, onde começou como documento sem título, basta posicionar o mouse e clicar, ele vai permitir que seja renomeado. Então, o que eu vou fazer aqui, por exemplo, primeiro, arquivo. Então, ou seja, eu renomeei exatamente esse nome do documento que vai aparecer agora, se eu for para docs.google.com de novo. Ou seja, o nome do arquivo que foi criado, ou seja, como se eu tivesse batizado o arquivo, ou seja, primeiro arquivo. Então, esse de fato é o nome do arquivo. Se eu fizer download desse arquivo, fazer download no formato docx, por exemplo, supondo que eu queira compartilhar com alguém que utiliza o Word, vai estar o nome do arquivo, é primeiroarquivo.docx. Se eu salvar em PDF, primeiroarquivo.pdf. Então esse vai ser literalmente o nome do arquivo nos sistemas de arquivos. Lembrando que, como vocês devem ter visto no outro módulo deste curso, todos os arquivos do Google, eles estão indexados dentro do Google Drive. Então, ou seja, de fato, esse arquivo, uma vez criado, ele está no Google Drive da conta de vocês. Então, basta abrir em drive.google.com, o arquivo vai estar lá se fizer uma busca por primeiro arquivo da mesma forma. Porque o Drive é como se fosse a base para todas as ferramentas. Isso vale para o Docs, vale para planilhas, vale para apresentações, vale para o Forms, enfim, todas as demais ferramentas em relação a isso. Bom, menus na parte superior. Essa barra é uma barra bem trivial para quem está habituado à edição de texto. Então, ou seja, desfazer, refazer, zoom, colar formatação, escolher fonte, escolher tamanho da fonte, escolher negrito itálico. Então, ou seja, não vou entrar muito em detalhes nisso, porque acredito que quem está conseguindo ver esse curso é porque já tem esse conhecimento prévio. O objetivo aqui vai ser tentar dar uma série de dicas de maximizar exatamente essa edição de documentos que vocês podem vir a fazer utilizando o Google Docs, principalmente a níveis profissionais. A régua tradicional também de edição é essa régua que aparece tanto na parte superior quanto na parte lateral, que é para ter uma ideia basicamente para o editor qual as margens que o documento está possuindo. Nesse caso aqui, percebe-se que é 2,5 na esquerda, 2,5 na superior também, 2,5 centímetros na direita, então, ou seja, e se descer lá para o final da página também tem a margem inferior. Então, basicamente, são como que o documento vai ser inserido. Por exemplo, se eu começar a escrever alguma coisa aqui, notem que a margem já está centralizada, quer dizer, justificada aqui nessa parte lateral e na parte superior com esses centímetros 2,5 em cada uma das extremidades para garantir efetivamente que numa impressão depois a impressora vai acabar contemplando exatamente somente a parte impressa e o restante da margem vai ser desconsiderada para formato de impressão. Bom, no corpo, que é essa parte onde aparece literalmente uma emulação de uma página em papel. Aqui é exatamente tudo o que vai ser colocado, ou seja, seleciona-se texto, eu posso fazer as formatações básicas, negrito, itálico, sublinhado, como eu quiser. Tem as opções, por exemplo, de centralização, opções de
Justificado, nesse caso não vai ser justificado porque é um parágrafo único, né? Mas, por exemplo, se eu tivesse esse texto, eu vou clonar ele aqui várias vezes, notem que o parágrafo vai ficando justificado, ou seja, tanto à esquerda quanto à direita ele está ocupando no máximo da linha, e como é que ele faz isso? Ele usa um algoritmo para determinar exatamente o espaço ideal que fica entre todas as palavras. Então, ou seja, esse espaço que está entre coisa e aqui é o mesmo espaço entre alguma e coisa, e assim por diante. Claro que não quer dizer que aqui eu tenha 2 ou mais espaços, continua um único caractere entre esses. Mas visualmente ele faz uma separação. Isso percebe-se, por exemplo, se eu fizer da maneira correta, ou seja, só com um espaço padronizado mesmo. Notem que sobrou um gap aqui, basicamente, de quase cabe uma palavra, mas como não cabe a palavra escrever, e eu não estou dando a opção de fazer com hífens, por exemplo, para quebrar uma palavra no meio, por exemplo, então não coube a palavra escrever, ele juntou para a próxima e deixou esse espaço aqui dentro. Então, de acordo com o tipo de documento, o usuário escolhe se quer centralizado, justificado ou mesmo colocado todo o texto à direita, por exemplo, porque dependendo do tipo de formatação do documento e conteúdo, isso acaba sendo necessário. Bom, demais itens, por exemplo, vamos supor que tivesse uma série de itens aqui, por exemplo, as formatações básicas que um editor de texto fornece, por exemplo, eu posso fazer a numeração por bullets, por botões, ou seja, uma série de itens, e esses itens não são numerados, eles são apenas catalogados um a um, basicamente, bem como se eu tiver com eles selecionados e trocar dos botõezinhos, eu posso fazer por numeração ou numeração automática, ou seja, num próximo item, consequentemente, então, a cada enter eu vou criando um novo item. Se eu criar um novo item, o nono, mas eu não quero mais, eu quero continuar meu parágrafo, bom, basta dar mais um enter, ou seja, quebrou aquela lista de itens, basicamente, posso dar mais um enter e começar novamente a escrever novas coisas no meu parágrafo. Então, ou seja, a formatação ela pode ser feita em momento de edição, como eu posso fazer uma edição futura, como, por exemplo, alterar em tempo real, por exemplo, de um item para o outro em relação a isso. Mesma coisa, por exemplo, esses 2 botões que ficam ao lado da numeração. Vamos supor, por exemplo, que alguns deles não são itens, são subitens. Eu tenho 2 formas de fazer esse tipo de edição. Eu posso dar uma tabulação, que é apertar na tecla Tab no início da frase, e tem que ser no início, que daí automaticamente ele vai criar uma versão filha, digamos, do anterior. Então, ou seja, vou desfazer aqui novamente, ou seja, estava de 1 a 8. Como essa aqui, se eu clicar em Tab, vai virar um filho da 1, então quer dizer que a de baixo, que era 3, passa a ser 2. Então, notem que ele já reorganizou, em vez de ser 1 a 8, como estava antes, para 1 a 7. Mesma coisa se eu der um tab agora. Ele vai ser o irmão do A, então vai ser a letra B, e consequentemente agora nós temos 6 itens na raiz. Se eu pegar esse outro, o que está o atual 3, e der uma tabulação aqui também, ou clicar nesse botão aqui, ó, que é aumentar recuo, é a mesma funcionalidade, ele não vai ser a letra C, porque ele não está nos filhos de 1, ele vai ser um filho do 2, que é exatamente o que está em cima, né? Então, consequentemente, ele vai ser o A do 2. Então, tenho um A, um B, 2A, 3, 4, 5 e assim por diante. Assim como eu poderia continuar, por exemplo, descrevendo em mais níveis, supondo que eu tivesse uma hierarquia ainda mais relevante, por exemplo, eu posso fazer quantos níveis forem necessários. Claro que isso tem um limite, principalmente o limite da página, porque vai chegar em algum ponto, por exemplo, que essa página vai estar com tantos itens, nota que tem uma tabulação entre um e outro, isso pode implicar, consequentemente, que vai chegar no final da página e vai faltar espaço para o texto ou faltar espaço para essa formatação. Então, 3, 4, talvez 5 subitens acabam sendo o limite desejado, digamos, quando o texto não é tão extenso em relação a essa perspectiva. Uma outra questão, por exemplo, que é importante para a inserção nos documentos é a manipulação de imagens. Então, ou seja, esse ícone aqui, que parece uma foto com uma paisagem de montanhas, é um ícone para fazer inserção de imagens no documento. Deixa eu fazer uma coisa só para simplificar. Vamos deixar todo esse nosso texto aqui, por exemplo, sem negrito itálico, ou seja, eu vou selecionar todo o texto. Como eu faço isso? Pego no início, ou seja, antes do primeiro caractere, até o último, aperto o Shift e seleciono a parte de baixo. Dessa forma, todo o texto está selecionado e eu vou tirar o negrito, essa parte, tirar o itálico, quer dizer, o itálico nem estava, e tirar o sublinhado para não ficar aparecendo. Então, ou seja, fica meu título, cujo eu vou centralizar aqui, e depois o restante do texto fica liberado. Então, com as imagens. Bom, notem que o Google Drive, quer dizer, o Google Docs, através do Google Drive, através do serviço Google propriamente dito, ele permite fazer a inserção não apenas por computador, aquelas imagens que vocês já têm no Windows de vocês, numa pendrive, num HD externo, alguma coisa assim, que está localmente na própria máquina. Ou seja, além de eu fazer isso, que é a opção de buscar um arquivo que está no meu documento, no meu computador propriamente dito, então eu posso navegar no meu computador, encontrar a imagem e fazer a inserção.
O Google Docs, por ser uma ferramenta online, permite, consequentemente, que eu possa buscar da internet esses arquivos ou essas imagens. Então, por exemplo, eu posso buscar de 3 formas diferentes. Posso buscar por URL, que seria, eu já tenho um caminho, sei lá, fotos.com/foto1.jpg. Então, ou seja, já tenho o caminho completo dessa foto, eu posso usar essa aqui. Pelo Google Fotos, eu vou navegar na minha biblioteca ou pessoal ou institucional de fotos. Então, ou seja, que já foram salvos previamente no meu Google Fotos. Para quem usa celulares Android ou mesmo com iPhone, por exemplo, a plataforma do Google Fotos para armazenamento de fotos, com a mesma conta que vocês estão logados aqui, quer dizer que eu posso buscar qualquer uma dessas fotos e inserir aqui dentro do documento. E do Google Drive, similar, só que nesse caso eu não vou navegar no Google Fotos em particular, e sim em toda aquela pasta, sistema de arquivos do Google Drive, encontrar alguma imagem que já tenha sido salvo previamente e trazer para cá. Mas o mais interessante é o pesquisar na web. Por exemplo, se eu for no navegador, abrindo uma nova aba, google.com, vai abrir a página padrão do Google e vamos supor que eu quisesse colocar uma imagem de sala de aula ali, por exemplo. Então, se eu digitar sala de aula, já é a primeira opção aqui que o Google está trazendo aqui para mim, eu posso ir na opção imagens e verificar exatamente o que o Google me oferece de imagens de sala de aula, com a fonte, onde é que foi citado, alguma breve descrição de cada uma das fotos, assim por diante. Eu poderia pegar essa imagem, salvar para o meu arquivo e fazer upload para o meu documento. Mas eu posso utilizar essa faceta que o Google Docs traz, que é exatamente pesquisar na web, que é praticamente uma interface similar à anterior, ou seja, que eu vou fazer uma pesquisa no Google Imagens direto, então não preciso abrir uma nova aba, não preciso pesquisar, não preciso salvar e tudo mais. Eu só vou aqui e digito sala de aula, sala de aula. Dessa forma, notem que não são exatamente as mesmas imagens, porque cada busca do Google, a indexação pode trazer algumas diferenças, mas vamos supor que fosse essa aqui. Então, ou seja, eu posso pegar essa foto, arrastar e largar exatamente na posição que eu gostaria. Ele vai importar essa foto, vai trazer para o meu documento, vai colocar num tamanho que ocupe praticamente toda a margem do documento, a qual eu posso redimensionar da maneira como bem entender. Posso dizer, não, eu quero para a esquerda, para a direita, vou usar os mesmos artifícios do texto, para a esquerda, para a direita, centralizado, e aí, consequentemente, posso dar o zoom específico e também criar, por exemplo, uma citação, figura 1, 2 pontos, título da figura. Então, ou seja, essa busca, ela pode ser feita a qualquer momento, sempre que for necessário trazer uma nova imagem para o documento, eu não preciso recorrer única e exclusivamente ao meu arquivo, ou seja, ao meu sistema do computador. Eu posso fazer efetivamente utilizando essa busca da web. Lembrando, inserir imagem, pesquisar na web. Todavia, se eu quero fazer como tradicionalmente sempre foi buscar do computador, basta selecionar essa opção e carregar ela efetivamente. Ainda tem uma última opção, que é usar a câmera, que é usar a própria câmera do próprio notebook ou do celular, supondo que vocês estão fazendo edição. Só que nesse caso seria quase um escaneamento, seria quase como uma foto, uma selfie, alguma coisa assim. Talvez não é exatamente o que se espera quando se está fazendo um documento um pouco mais profissional, mas enfim, é uma faceta que o Google acaba permitindo para a inserção de imagens. Então, de forma resumida, o que nós vimos até o momento? Criação do documento, então a partir de docs.google.com, então por exemplo, voltando aqui para essa raiz, então ou seja, eu vou ter o local onde eu tenho todos os documentos que foram criados ou por mim ou compartilhados comigo até o dia de hoje, ordenados, no meu caso aqui, pela última vez que eu abri cada um deles, então esse primeiro arquivo é o que aparece por primeiro porque foi o último que foi editado. Entrando no arquivo, eu tenho a interface padrão, então ou seja, título, menus, barra de edição, margens na esquerda e superior e o corpo do documento aqui que vai mostrar todas as enésimas páginas que o documento contiver. Então, ou seja, conforme o documento vai crescendo, vai sendo criado automaticamente uma segunda página, terceira página, ou seja, por enquanto só está em uma. Quando eu sair para a segunda, ele já cria a segunda e assim por diante, como qualquer editor de texto permite fazer edição. Nesse caso, como tem 2 páginas, conforme eu for subindo e descendo, aqui no lado aparece então, ao lado do elevador, quantas páginas esse documento tem e em que página eu me encontro. Nesse caso, eu estou na primeira página total de 2 ou na segunda página do total de 2, e isso facilita para a localização dentro do documento propriamente dito. Dito isso,
No próximo vídeo, a nossa ideia vai ser então entender como que você faz o compartilhamento, ou seja, eu quero abrir o meu documento, mas eu quero compartilhar com um colega de trabalho, com alguma pessoa que vai me ajudar não só no processo de leitura, mas principalmente de redação. Como que é feita uma edição colaborativa, que cuidados tem que ter em relação a esse documento para que isso possa ser feito e, consequentemente, como que fica um documento editado colaborativamente, comparando com um documento que foi feito única e especificamente por uma pessoa. Então, espero vocês no próximo vídeo, espero que tenham aproveitado até agora e até logo.